amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Monique Papa, sou criadora do canal Luz da Alma e hoje o nosso tema é: podemos ou não evocar os espíritos? E por que essa proibição existia? Porque nas leis mosaicas, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio e no Levítico, Moisés, ao chegar nas terras estrangeiras, proibiu o povo que vinha do Egito a se comunicar com os espíritos, a fazer a evocação dos espíritos. E por que ele fez essa proibição? Vamos entender melhor? Os espíritos nos esclarecem através do livro Céu e Inferno de Allan Kardec que nessa época essas evocações eram utilizadas de maneira abusiva, buscando muitas vezes a adivinhação, a superstição e muitas vezes levava até ao charlatanismo. E por isso Moisés teve que proibir essa evocação. Além disso, não havia interesse de Moisés que as nações estrangeiras também tivessem ali uma socialização com o povo do Egito, e por isso ele faz essa proibição. É importante que nós possamos entender o contexto da época. Nessa época, esses fenômenos eram considerados práticas mágicas, não havia o entendimento a respeito da mediunidade, e muitas vezes esses fenômenos eram utilizados inclusive como um comércio, podendo até mesmo ocorrer a sacrifícios humanos em detrimento dessas adivinhações. Com o passar do tempo, o Espiritismo vem nos revelar que essa relação além-túmulo tem exclusivamente intenção, sentido moral e também consolador, além do auxílio daquelas pessoas mais necessitadas, e os espíritas passaram a utilizar dessa relação com os espíritos que são evocados, principalmente para se instruir e para auxiliar aquelas almas sofredoras. Importante lembrar que Moisés definiu leis rigorosas necessárias para um povo indisciplinado daquela época, e que os espíritos realmente só se comunicam quando eles têm a intenção de se comunicar, não havendo a possibilidade aqui de ser induzido ou forçada essa comunicação. Ou seja, eles só conseguiam se comunicar com o povo daquela época quando eles tinham sintonia de pensamento. Então, se existiam espíritos indisciplinados, normalmente os espíritos que se comunicariam também seriam espíritos que teriam sintonia com esses pensamentos também indisciplinados. Emmanuel nos orienta que nós não devemos evocar diretamente e pessoalmente os espíritos, mas sim evocá-los de forma espontânea, principalmente quando nós temos aqui as incógnitas em relação às nossas evoluções morais. Nós precisamos aqui ter esse sentimento como aprendizes da doutrina espírita. Ele nos orienta que nós, como estudiosos sinceros, devemos aqui pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa e principalmente aguardar que a espiritualidade vá nos conduzindo conforme a nossa evolução moral, e as revelações vão surgindo naturalmente, sem a necessidade de evocação ou de exigência da comunicação com esses espíritos. Portanto, a doutrina espírita nos esclarece que não há proibição da evocação dos espíritos, mas sim o uso consciente dessa evocação, principalmente buscando aqui a nossa orientação e o auxílio, além do desenvolvimento moral do espírito. Espero que vocês tenham gostado, um beijo grande e até o próximo Conexão Espiritual.